Fala, pobre mortal! Eu sou o Lucas Rufino, fundador da página 1 bilhão com 30 e hoje eu tô aqui com meu amigo Léo Maranhão. Isso aí. Gente boa, especialista em ETFs e investimentos no exterior. E estamos aqui para mais um podcast Fala, pobre mortal, onde eu trago histórias de investidores e empreendedores para inspirar você aí. E então, Léo, cara, antes de falar aí de ETFs, investimento no exterior, esse negócio aí que o pessoal não deve entender muito bem, me conta primeiro a sua história, cara, de infância, de quando você nasceu, fala aí para nós. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí pelo podcast, né? Foi um brinde também, né? Um brindezinho aqui. Parabéns aí pelo teu trabalho, acho que a tua história aí tá incentivando muita gente, né, a esse lado da educação financeira, dos investimentos. Essa é a ideia. Então, muito legal, eu gosto de te acompanhar já há muitos meses. Então, cara, eu nasci e cresci em Curitiba até os 26 anos. Uhum. Então, fiquei lá até quando em 2014 eu decidi ir para a Alemanha, né? Então, sempre em Curitiba mesmo, fiquei por lá e acabei fazendo faculdade de economia na Federal, porque eu já me interessava por esse lado de economia mesmo, né? E essa questão dos investimentos também aos pouquinhos começou né? 2007, por exemplo, foi a época que tava um boom de pré-sal e Petrobras e todo mundo falava só disso, gente ganhando dinheiro com a ação da Petrobras que subia, descobria posto da Petrobras, a ação explodia. Eu comecei a olhar, mas como é que é esse negócio mesmo, né? Isso era mais ou menos na época que você estava entrando na faculdade? Na época que eu estava fazendo vestibular. Ah, sim. Pelo que eu me lembro, eu estava até pouco tempo antes de acabar o prazo das inscrições do vestibular, queria fazer administração. Aquela coisa, né? Meio que não sabia exatamente. E eu não lembro direito como é que foi, mas eu acho que essa questão dos investimentos teve um pouco a ver com depois da minha escolha para economia. Embora o curso de economia em muitos lugares, e pelo menos na UFPR na minha época, ele não é muito relacionado a investimentos ou mercado financeiro, né? Uhum. É bem teórico, bem acadêmico. Sim, é. Então tem até algumas pessoas que entram lá e se decepcionam um pouco porque acham que vai aprender mais sobre mercado financeiro e lá era quase nada. Tinha um professor que eu me lembro que a aula dele era um pouco mais sobre mercado financeiro, ele gostava de investir na bolsa, ele conversava um pouco sobre isso com a gente, então era bem legal, assim, o professor José Guilherme, se ele estiver escutando. Já tiveram alguns economistas que passaram aqui também e falaram exatamente a mesma coisa, cara. Eu não sei se tem alguns cursos que são mais voltados para a parte, né, de mercado financeiro. Eu acho que aqui em São Paulo é diferente, né? Né? As business school, eu acho que elas são um pouco mais voltadas para o mercado. Eu também acredito. Né? Mas federal tradicional, assim como a UFPR, que né, é uma universidade muito boa, mas o curso de economia em si é muito teórico e acadêmico, né? Mais pro lado de pesquisa mesmo, de teoria econômica. Tá. Então eu senti um pouco dessa falta, né? A sua universidade aí é lá em Curitiba mesmo? Curitiba, Entendi. Então até os 26 anos você ficou lá? Fiquei lá. Tá. Mas eu sempre tive essa coisa de... Eu já tinha feito intercâmbio, por exemplo, para os Estados Unidos. Eu fiz aqueles work experience, né, que você vai trabalhar em estação de esqui, que foi sensacional no Colorado. E na verdade eu sempre viajei muito com a minha família. Meu pai médico, cardiologista, sempre convidado para o mundo inteiro para dar palestra, para participar de congresso. É mesmo? E eu ia muito bem na escola. Eu não precisava estudar. Assim, eu ia bem, sabe? E meus pais sempre queriam me levar. Eu vi uma oportunidade que tinha uma viagem, tudo pago para ir para um congresso na Grécia, por exemplo. 99, um exemplo. A gente foi para a Grécia. E como eu ia bem na escola, meus pais foram para falar com os professores, com o diretor e tal, falando, eu acho que é uma oportunidade dele conhecer. E como eu ia bem na escola, os diretores, os professores meio que, beleza, né? Porque eu acho que você... Daí, por exemplo, em 2001 a gente foi pra Índia. Faltei, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas de aula na 7ª.
série por aí, para ir para indo. Mas olha quanto que eu acho que eu aprendi fazendo uma viagem dessa, em vez de ficar 3 semanas dentro da sala de aula, né? Eu acho que isso me meio que deu essa vontade de, tipo, meio que ser um pouco viajar, de explorar novos lugares, né? Embora eu acabei decidindo fazer a graduação em Curitiba mesmo. E na época eu não pensava em sair, e daí depois eu acabei saindo pro mestrado, né? Sim. Aí você tava indo amanhã pra... Ainda tô morando oficialmente na Alemanha, né? São 5 anos já lá. Olha só, eu me mudei pra Alemanha menos de um mês depois do 7-1. 2014 ali. Acabou a Copa, em menos de um mês eu tava me mudando pra Alemanha. O pessoal te zoava muito lá? Cara, o alemão, ele é um cara muito... Sério? Ele é muito... O curitibano, eu me identifico muito com eles, porque o curitibano é meio assim também, é mais fechado, é mais na dele. Ele não vai te zoar. Muito raro um alemão te zoar se ele não te conhece. Entendi. Então, quando eu cheguei lá, e daí aquela coisa, na universidade, primeira semana pra galera se conhecer, tinha atividades em tipo dinâmica de grupo, a gente foi pra uma cidadezinha afastada de Frankfurt pra fazer uma dinâmica lá de 2 dias. Muita cerveja lá, né? Os alemães adoram. E daí o pessoal ia se apresentar, porque era um ambiente bem internacional também. 50% dos alunos do mestrado eram alemães e aproximadamente 50% internacionais. Entendi. Então tinha essa mescla. De onde que você é? Não sei o que, não sei o que. Brasil. Daí já saía aquele sorrisinho, né? Daí normalmente tinha duas formas que eles agiam, né? Uma meio que tipo assim... meio envergonhado, sabe? Constrangido pelo que aconteceu. E a outra, tipo assim, eles falam, e como é que você se sentiu naquele dia lá, não sei o que, né? Eu falava, até 3-0 foi uma desgraça, depois virou uma piada, né? Daí a gente já tinha os memes, né? Da Dilma, tipo, o cheque não passou, o cheque voltou. Só que, você imagina se fosse o contrário, quanto que os brasileiros... Nossa... Mas depois que você vira amigo dos alemães, isso é muito parecido com o curitibano também. Daí você vira amigão. Então eu fui mais zoado pelo 7-1 depois dos meus colegas de trabalho, já ano passado, ou começo desse ano, que já fazia 5 anos da Copa, do que lá atrás. Entendi. Entendeu? Porque daí a gente já tinha intimidade, daí ele já, volta e meia, trazia o 7-1, né? Entendi. Embora na última Copa eles, né, sofreram também um pouquinho. Então, vamos lá. E, tipo, durante todo esse tempo, você fez um monte de viagem internacional. Quantos países você já conhece? Você tem essa agora conta? Você me pegou, mas Sabe, mais de 30. Caramba, é mesmo? Nossa. Você começou a viajar desde cedinho lá com seus pais, né? Porque o meu pai viajava muito para esses congressos, ele gostava de levar a gente, né? Oportunidade de conhecer outros lugares. Então, com, sei lá, 6, 7 anos de idade, a gente foi pra Indonésia, pra Tailândia, né? Bali. Então foram experiências muito legais, assim, que já deram, acho que abriram, né? Acho que a cabeça de uma forma diferente. Com certeza. Né? E você sabe falar quantas línguas? Fluente é o português e o inglês, espanhol quase. O alemão, apesar de morar 5 anos lá, eu estudei inglês, trabalhei em inglês. Então, se você não precisa aprender o idioma para sobreviver, você não aprende, né? Tinha outras prioridades daí você começa a trabalhar, né, no mercado financeiro, as horas são longas. E daí na minha hora livre eu queria fazer esporte, ou enfim, não tinha... Principalmente depois que eu comecei a trabalhar em tempo integral, que eu sabia que aquele trabalho eu não precisaria do alemão, eu acho que também me tirou um pouco aquela necessidade de querer aprender, porque eu sabia que eu podia trabalhar em inglês. Então eu fiquei até um pouco... Eu poderia estar fluente? Poderia, pra mim, com certeza, mas acho que tudo é questão de prioridade. Sim, né? Com certeza. Mas... Como assim? Você trabalhava lá e não precisava falar alemão? Praticamente não. Volta e meia tinha... Porque os nossos clientes eram internacionais, globais. E o mercado financeiro, como um todo, ele é
ele é inglês, né? O idioma, e a Alemanha, por ser um país bem internacional, então Frankfurt é uma cidade que tem gente do mundo inteiro, a sede de muitos bancos, a sede europeia de muitos dos bancos e muitas empresas grandes acaba sendo em Frankfurt. Então, ainda muitos trabalhos precisam do alemão, mas eu tinha muitas opções que não precisava. E eu acabei entrando e nunca precisei. O mestrado também foi todo em inglês. Lógico, daí o alemão eu senti falta, principalmente nos primeiros anos, que eu não sabia nada na comunicação, porque daí tinha os grupinhos. As coisas do dia a dia. Dia a dia, sobreviver em Frankfurt, você sobrevive tranquilo com o inglês. Mas, assim, contrato de telefone, contrato de coisinhas burocráticas, daí complica um pouco. Por exemplo, para pegar o meu visto de trabalho, porque a gente brasileiro, a gente entra na Alemanha como turista e só depois você aplica como... Que você pode ficar só 3 meses, não tem isso ou não? 3 meses, Então entra sem precisar de visto, no meu caso para estudar, né? E depois, uma vez que eu já estava lá, eu aplicava para o visto de estudante. E daí eu precisei levar um amigo brasileiro que era já fluente em alemão para traduzir. Apesar de ser um escritório que lida com estrangeiros. Precisava levar um tradutor, olha só. Então, coisinha básica, assim, é bom saber, porque daí você também se comunica melhor, compreende melhor a cultura do país, né? Entende. Eu acho que o idioma, ele te dá não só você aprender o idioma em si, mas a cultura daquele país também, da forma que eles, que eles constroem as palavras, ou a facilidade mesmo de você entender músicas ou certas coisas nas redes sociais, inclusive, que é uma linguagem mais informal, você se integra melhor com o idioma. Mas eu acho que mesmo não chegando a ser fluente, eu me integrei bem, porque eu sempre tive amigos alemães, então foi legal, assim. Entendi. Tipo, no dia a dia lá dos seus amigos e tal, quando você estava tomando a cerveja, o pessoal falava mais alemão. Se você saía com um grupo mais de alemão, uma hora ou outra virava alemão, né? Então na marra você tinha que ir lá meio que entender o que estava acontecendo. Mas foi legal, foi tranquilo, esses perrengues são bons também. Massa. E, cara, me conta aí, como que foi pra você trabalhar lá, assim? Esse seu trabalho lá foi seu primeiro emprego? Você já tinha trabalhado antes em alguma outra coisa? Em termos, assim, vamos dizer, CLT, eu comecei lá no mercado financeiro, realmente. Então, eu desde pequeno ajudava meus pais nos negócios dele, meu pai médico, com clínica, e sempre gostei de ajudar e tal. Mas, assim, como funcionário mesmo de uma empresa, foi através do mestrado que eu fiz na Alemanha que eu acabei entrando no mercado financeiro lá. Entendi. O mestrado que você fez lá foi de quê? De finanças, né? Entendi. Era também numa business school, então ele era menos ele era, como a gente falou que aqui em São Paulo, né, as business schools elas são um pouco mais pro mercado. O mestrado que eu fiz também era um pouco mais voltado pro mercado, né? Então Entendi. Não era tão acadêmico, tão teórico, né? Então isso também foi bem legal. Então era um pouco mais... Tive mais coisas de exatas ou de matemática comparado com a graduação. Então foi uma coisa que eu sempre gostei também mais dessa área de matemática. E a parte de investimentos que faltou, né? Vamos dizer assim, na graduação e que eu queria me aprofundar. E até trabalhar mesmo. A ideia era não só ir e voltar depois de 2 anos, era conseguir ficar um pouco mais e ter a experiência de trabalho nisso também. Entendi. Eu pensei nisso porque eu não falava alemão, por que eu escolhi a Alemanha, né? Eu ia te perguntar isso agora. Então tem algumas razões. Pensa 2014, a Europa ainda estava numa crise econômica complicada, né? Países como Espanha, Portugal, Itália, que para mim seria mais fácil pelo idioma. Eu fiz aula de italiano também, eu acho que se eu morasse 6 meses na Itália eu estava fluente. Mas a Itália estava meio capenga, a Espanha também, Portugal também. Então, eu até queria ir para a Itália, que eu sempre gostei muito da Itália. Só que apareceu essa oportunidade em Frankfurt, e eu também gostava da Alemanha. Já tinha ido para Frankfurt e tal. Um país, né, onde as coisas funcionam, também nessa...
E Frankfurt, uma cidade internacional. Eu dei várias pesquisadas, pesquisei um monte, né? Fucei muito pela internet antes de tomar qualquer decisão. E Estados Unidos, não? Eu já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, de morar um pouco lá. Até o meu colégio era um colégio americanizado, internacional, em Curitiba. Tive muito professor americano. Então, acho que da cultura americana eu já tinha tido muita experiência. Fora que lá é muito mais caro para você estudar, fazer um mestrado. E depois também para conseguir um trabalho, para ficar, também é bem mais complicado do que um país como a Alemanha. Ou países que falam inglês, por exemplo, a Inglaterra também é mais complicado. Então eu estava pensando ali, vou ver Alemanha, Itália, Espanha, que tem cursos, assim, tem graduações e mestrados de finanças muito bons, de nível muito alto, e tudo em inglês, né? Então eu pesquisei bastante, eu vi que Frankfurt é uma cidade bem internacional, que tinha bancos internacionais, que tinha oportunidades também para quem só falava inglês. Daí eu falei, quer saber, eu acho que eu tenho mais chance de me dar bem em Frankfurt do que eu meio que me arriscar numa Espanha, numa Itália que ainda estava em crise. Entendi. Né? Entendi. E aí você fez o mestrado lá, 2 anos, né? 2 anos. E aí pra você começar a trabalhar, como é que foi? Já desde lá era um mestrado assim, também voltado pro mercado, né? Então a gente tinha aula 2 vezes por semana e alguns sábados. Pra quê? Para os outros 3 dias da semana a pessoa poder trabalhar. Entendi. Então é um estágio um pouco diferente que tem no Brasil, né? No Brasil a galera estuda, trabalha o dia inteiro e vai pra faculdade à noite. Na Alemanha eles têm muito esse esquema de working student, né? Que é o aluno que trabalha, sei lá, é como se fosse, não é bem um estágio, porque o estágio lá é 40 horas semanais, esse era de 20 horas semanais. Então você fazia lá 2 ou 2 dias e meio. Então já no segundo semestre eu entrei na Bolsa de Frankfurt. Então na Bolsa de Valores de Frankfurt, né, que é uma empresa muito grande, tem várias subempresas abaixo, eu entrei na empresa que se chama Stocks. E aí que entra essa minha no mundo dos índices, dos ETFs. Porque até lá eu entendia muito pouco dessa área também. Se hoje no Brasil se fala muito pouco de índice de ETF, em 2014 menos ainda. E eu caí naquela empresa porque eu achei que era interessante. Por exemplo, os índices, né? Eles administravam o índice DAX, que basicamente é o Ibovespa da Alemanha. Então as 30 maiores empresas da Alemanha, elas compõem o índice DAX. Tem alguma empresa equivalente aqui no Brasil? Seria qual, assim? O quê? Equivalente a que você trabalhou? A própria B3. Sim. A B3, ela é a dona dos próprios índices, né? Exceto Porque lá é como se fosse mais desmembrado, digamos assim, tipo... Não é bem a bolsa de lá que você... Se bem que lá era ainda conectado à bolsa, né? Mas, por exemplo, você pega os Estados Unidos, o S&P, que é a que faz o S&P 500, principal índice dos Estados Unidos, é uma empresa independente. Sim. Né? Enfim, o próprio FTSE, que é o da Inglaterra, né? FTSE 100, que é o benchmark da Inglaterra, também é uma empresa hoje independente. Ele tem ligações com várias... Hoje o mercado é tudo meio conectado, né? Mas aqui no Brasil os índices são propriedade da B3 mesmo, né? Então o Ibovespa, o índice de small cap, o índice de dividendos, é tudo propriedade da B3. Então lá que eu pensei, é interessante porque é teoria de portfólio, eu gostava desse tema já no mestrado. Então o que é? O índice não deixa de ser um portfólio, né? Só que ele segue certas regras pré-definidas. Então era um tema que eu gostava, de teoria do portfólio, teoria de alocação de recursos, né? E ao mesmo tempo produtos financeiros, porque produtos eram emitidos de investimento baseados naqueles índices. Então eu pensei, foi uma dos estágios, vamos dizer assim, que eu me identifiquei e achei, seria legal, acho que ter uma experiência ali. E fiz entrevista, fui aprovado e fiquei, acho que 1 ano e meio lá.
E lá que abriu minha cabeça pra, tipo, ETF, todas essas coisas que eu, tipo, pensava, nossa, mas no Brasil nunca vi isso. Né? E comecei a entender esse mundo novo que é da gestão passiva, que é da galera investir baseado num índice, né? Em vez de ficar selecionando individualmente. Então, até COI, as COIs lá na Alemanha, eu comecei a ter contato lá antes. Depois que eu fui descobrir que no Brasil já existia e se chamava COI. Então, mas antes, tenta explicar um pouquinho mais pro pessoal o que seriam esses índices. Antes de passar para o ETF, o que seriam esses índices, essa gestão de portfólio que você falou aí? A minha visão antes era mais ou menos aquela que o índice ele serve como referência para uma região, para um país. Então a gente pensa, como é que está a economia o mercado financeiro do Brasil? Você olha o Ibovespa. Estados Unidos, benchmark, no caso. Um benchmark, né? Você olha os Estados Unidos, o S&P 500, o Japão, o índice Nikkei. Eu tinha essa visão um pouco limitada que era apenas um benchmark. Os que fundos comparavam seus retornos com esses índices, né? E lá eu fui percebendo que muito dinheiro é investido, na verdade, replicando ou fazendo uma cópia do índice, né? Ou seja, milhões, bilhões, depois, né, fui descobrir trilhões de dólares são investidos justamente copiando o índice. Então eu pensei, nossa, é um mercado gigantesco, que eu não tinha noção do que era, né? E não só isso, índice de dividendos, índices de sustentabilidade que levavam em consideração coisas de meio ambiente, indicadores de questão social, né? Então, por exemplo, algum escândalo de trabalho análogo a escravo que a Adidas descobriram lá na Ásia, sei lá. Ela perdia certos pontos nessa análise de indicador social e ela podia cair fora desse índice. Caramba! Né? E eu tava bem lá nessa empresa ainda, na Stocks, quando deu o escândalo do diesel da BMW. Que foi um escândalo, né? Porque primeiro que a BMW é uma das empresas mais... Desculpa, na Volkswagen. Isso. Volkswagen, uma das empresas mais queridas, né? Mais gigantes, né? Do mercado alemão. E a ação de um dia para o outro despencou, né? E ela, pra quem não sabe essa história, tem naquele documentário. Sensacional. Né? Como é que chama? Eu não lembro. Tá no Netflix. Caramba! A gente vai botar aqui embaixo, vai. O editor coloca depois, eu vou lembrar aqui. Que basicamente o que foi? A Volkswagen, eles descobriram que a Volkswagen estava produzindo carros a diesel, mas com uma certa tecnologia que ela limitava a poluição. Ou a emissão daquelas partículas as mais maléficas, né? Tanto para o organismo quanto tanto para o meio ambiente quanto para a gente. E descobriram que isso era uma fraude. Então, quando descobriram, foi né? Então, o que um índice de sustentabilidade, por exemplo, acontece com um índice desse quando acontece um escândalo desse? A Volkswagen é retirada na hora desse índice. Entendi. Né? Então, foi assim, era realmente um mundo novo que abriu na minha frente. Pensar, nossa, mas eu não sabia que existia isso, né? Então, foi muito legal a experiência, me formei e uma empresa concorrente, entre aspas, desta, estava crescendo muito, então assim, um crescimento muito grande, e eu tive contato com eles e eles me convidaram também para trabalhar lá. Então eu tive a experiência de trabalhar numa empresa, uma corporação muito grande, que é a Bolsa de Frankfurt, né, que é uma empresa negociada em bolsa, é uma das maiores bolsas do mundo, e fui para uma empresa que era mais um estilo um pouco mais startup, assim, um pouco mais fintech, com rápido crescimento, menos burocrático. Isso né? foi quando que você falou? Isso em 2016. Então ali eu me formei e logo em seguida já estava contratado com essa outra empresa para trabalhar em tempo integral. Né? Entendi. E ali foi na mesma área, desenvolvimento de índices para produtos de investimento de grandes bancos do mundo. Então, por exemplo, um banco grande dos Estados Unidos chegava pra gente e falava, a gente quer lançar um ETF ou um produto que a gente precisa ter um índice. A gente precisa seguir o índice. O ETF, o que é? Ele
replica o índice. Então, por exemplo, um exemplo assim, por cima, né? Algum ETF... Vamos lá, um que eu desenvolvi o índice, tá? O Banco de Montreal do Canadá. Eles queriam lançar um ETF que era pegar só os bancos, o setor bancário do Canadá. Mas para isso eles precisavam do índice. Então eles vinham na gente e falavam, a gente quer lançar um ETF assim, assim, assado, estrutura o índice pra gente. Então a gente tinha toda... Esse ETF era mais tranquilo, porque era os 5 maiores bancos do Canadá e ponto final. Aí dividido igualmente? Esse em si era igualmente, Entendi. Esse era. Outros eram baseados no tamanho da empresa. Uhum. E, enfim, então foi uma experiência bem legal também, porque a gente, eu tive contato direto com bancos, gigantescos do mundo que queriam lançar ETFs e a gente tinha que ir lá. Às vezes eles chegavam pra gente e falavam, a gente quer lançar algo assim, mas não sabe exatamente como. Dá uma luz pra gente, a gente tinha que ir lá ver como que podia, porque o ETF, né, a gestão passiva, ou de índices, ela não tem uma tomada de decisão de um gestor. Ela é baseada em regras pré-estabelecidas. Então a gente tinha que pensar em todos os cenários futuros, tipo assim, não, a gente precisa criar uma regra que se acontecer isso lá na frente... A gente vai tirar, o índice ainda sobreviva, né? Faz sentido. Então as maiores empresas, por exemplo, o índice, o S&P 500, que é muito óbvio, né, de falar, as 500, aproximadamente 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ponto. Tem umas regrinhas a mais ali ou a menos, né, para não ter também uma mudança tão brusca, mas é uma regra relativamente simples, mas tinham outras regras muito sofisticadas que envolvia calcular volatilidade, calcular índices fundamentalistas, inclusive de preço-lucro. Então você juntava às vezes um monte de indicador junto e saía com um portfólio final. Então você tinha que criar o algoritmo também para fazer a seleção. Daí você usava aquele algoritmo no passado, então para você saber como que aquele índice se comportou no passado. Né? E então a gente tinha que aplicar tudo aquilo lá no passado também. Então, nossa, aprendi demais. Que massa, cara. Muito massa. Então quer dizer que os bancos, na verdade, eles chegavam para vocês e meio que pediam para criar um índice. Eu não sabia que era assim que funcionava. Isso funciona com qualquer índice? Por exemplo, porque eles precisam que o índice, a maioria dos casos, eles precisam que o índice seja administrado por uma empresa independente. Sim. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos usar o exemplo aqui, o Banco Itaú quer lançar um ETF, que lançou até semana passada 2 ETFs de renda fixa. Né? Que índice que ele usou? Os índices de renda fixa lá do IPCA+. Não é o Itaú que calcula e administra o índice, até porque pode acontecer conflito de interesses, que o banco gostaria que certa empresa ou certo título esteja no ETF, mas pela regra do índice não qualificou e pronto. Às vezes a gente recebia a ligação do cliente lá que já tinha emitido o ETF, né? Ele falou, mas a gente queria que a empresa tal tivesse dentro do índice. Não dá, é baseado em regras pré-estabelecidas, não pode, entendeu? Isso que é muito legal de você investir em ETFs, tem uma transparência muito grande, você sabe que a regra vai ser cumprida. Então, por exemplo, um banco muito grande, sei lá, do lado da Alemanha, inclusive, o Deutsche Bank queria lançar algum produto estruturado, até um ETF, baseado no índice nosso, porque a gente calculava o índice de forma independente e eles basicamente só tinham que copiar o que o índice estava fazendo, né? É mais ou menos assim que funciona. Aí depois que você cria um índice, outros bancos podem meio que fazer um ETF baseado nesse índice. Às vezes a gente fazia o índice só para aquele banco. Por exemplo, você chegava com a ideia, já com um algoritmo super sofisticado, uma estratégia mais sofisticada, e chegava pra gente e falava, a gente já tem a estratégia, mas a gente precisa que você faça o índice. Daí a gente entrava em acordo de tipo assim, você é o único que tem direito a usar esse índice. Pode fazer isso. Pode. Entendi. É proibido mesmo. Aí nesse caso, outra empresa é proibida de fazer um fundo que o banco chegava pra gente e falava, a gente só vai lançar se for exclusivo pra gente.
Né? Então era um acordo, Legal. E explica mais pro pessoal aí o que seria então o ETF, né? E talvez como que a galera pode utilizar isso, ou por que é bom, por que é ruim, o que você acha aí? Eu acho assim, em países como Estados Unidos, onde já tem uma cultura muito mais, né, de décadas de pessoas investindo no mercado financeiro, esse conceito ele é muito forte lá, que são duas coisas, a questão do tempo. Eu acho que esse é um dos mais importantes. A pessoa, ela tem o trabalho dela, ela tem a família dela, ela não quer ocupar mais o tempo dela acompanhando o mercado, analisando a ação de forma individual, porque em muitos casos o retorno que ela vai ter nos investimentos dela, se dedicando a isso, não vai trazer um benefício a mais. Às vezes pelo contrário, ela não vai conseguir bater o mercado. Se nem os gestores profissionais, muitos gestores profissionais, não conseguem bater, imagina o pobre mortal, né? Sim. Então, e os fundos? Então vamos para fundos. Ótimo, fundos também são bons. Só que daí você tem que tomar cuidado com o quê? Com as taxas de administração. E o que acontece nos Estados Unidos lá nos anos 60, 70, você até vê naqueles filmes, né? O mercado financeiro era aquela coisa, aquele status, né? Os gestores ativos tinham assim um status realmente de donos do mercado, né? E que realmente eles eram muito influentes no mercado. E era aquela visão que eles conseguiam bater o mercado. Aquela visão bem americana também, assim, de tipo, a gente consegue ser melhor, não vamos nos... tanto é que o cara que inventou o primeiro fundo de índice, né, que o ETF é um fundo de índice, ele foi altamente criticado, chamado de comunista, de anti-americano. Como que você vai se aceitar ficar na média, né? Que teoricamente o índice é você aceitar a média. Média de determinado setor, de determinado... setor do país como um todo, né? Então, foi muito criticado naquela época. Só que foi crescendo, o pessoal foi percebendo que, tipo, putz, é mais eficaz para mim eu botar num ETF, que ele vai estar seguindo o mercado, e eu não vou precisar ficar lá ocupando meu tempo com tudo aquilo, né? Até porque também daí surgia... Os Estados Unidos sempre tudo surge primeiro lá, né? Uhum. Daí muita gente falando, né? Essa coisa de explorar a ganância. Não, você pode ganhar muito dinheiro com o mercado financeiro. Daí aparecia alguns gurus lá também falando em programas de TV super famosos. Não, essa empresa, aquela empresa. E a galera ficava na ganância, achava que não, vou comprar essa empresa, vou comprar aquela empresa, e no final das contas não tinha um resultado tão adequado, né? Uhum. Que simplesmente você investir ali num ETF de uma forma simples, você está investido, por exemplo, no S&P 500. Você pode até investir pelo Brasil, né? Pelo IVVB11. Com R$130, que é hoje mais ou menos, fechou essa semana, esses dias aí, estava mais ou menos R$130. Você está já de cara exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, assim, com R$130 você está exposto nos Estados Unidos, onde tem as maiores e melhores empresas, as mais avançadas do mundo, e diversificado em 500 empresas, né? Uhum. Então, essa é a simplicidade que o ETF veio trazer. Você, com pouco dinheiro, já está investido de uma forma diversificada no mercado, e também acessar mercados que de outra forma seriam mais difíceis. Se você tem uma conta numa corretora hoje nos Estados Unidos, você consegue investir em ETF da China, de títulos públicos do governo americano, de títulos de municípios americanos, que lá é muito comum o município emitir também títulos de dívida nos Estados Unidos. Cara, estratégias diferentes. Então, assim, é um mundo gigante de estratégias, de mercados, de classes de ativos. Você pode investir em commodities também, no ouro, em soja. Você pode investir através de ETF de uma forma simples, né? Eu lembro que em 2014 foi quando também o preço do barril do petróleo despencou.
para tipo 20, chegou a acho que $20 naquela época. E eu lembro alguns colegas meus comentavam, eu investi no petróleo, tá muito baixo, acho que vai subir. Eu falei, como é que você investiu? Você comprou contratos futuros, né, que normalmente como faria? Não, ETF. Eu assim, nossa, mas já está enraizado essa cultura do ETF lá, né? Porque é uma forma muito prática de você investir. Sim. Alemães mesmo investem no mercado americano. Lá é mais eu acho que eles têm já uma visão mais globalizada, né? No Brasil, a gente sempre teve uma visão um pouco mais fechada, até porque a renda fixa no Brasil sempre pagou muito. Então, por muito tempo não valeria nem o risco e o trabalho de você mandar dinheiro para o exterior, porque na época a única forma de você investir nos Estados Unidos era mandar dinheiro para o exterior, realmente, né? Não valia a pena. Então agora, com juros mais baixos, acho que a educação financeira do Brasil também aumentando, a gente percebe que, eu acho legal também se expor aos Estados Unidos. Então, como que é uma forma, acho que a forma mais rápida hoje é com ETF. Seja o IVVB11 ou abrindo conta numa corretora americana que também tem plataformas hoje muito fáceis, né? Então você pode se expor eu posso aqui até contar aquela historinha que às vezes eu conto, né? Do dia lá, em 2017, que o Joesley Batista quase derrubou o presidente Temer, né? Então eu lembro que o Brasil acordou, que tinha saído no jornal na noite anterior, que o Joesley tinha gravações comprometedoras contra o Temer. E isso foi uma explosão no mercado. O mercado abriu em queda no Brasil de uns 10%, o dólar explodindo uns 10%. E daí eu tava literalmente lá na Alemanha, de boa, lá trabalhando. De repente eu escuto lá uns amigos lá, já nos seus Apple Watch, né? Recebendo notificação, Brasil, não sei o que. Eu escutei os caras falando Brasil, o que tá acontecendo? Tá despencando. Eu já entrei também na UOL lá pra ver o que tava acontecendo. Quando rolou lá abriu antes daqui, né? A bolsa de lá. Lá abriu antes. Então, quando aqui abriu, lá já era acho que começo da tarde. Então acho que chegamos do almoço lá, sei lá, tipo, da bomba, né? E assim, em dólares ou em euros, o Brasil tava de uma hora para outra quase 20% mais barato. Que é 10% da ação e o dólar subindo. Disparando. Então, uma ótica do cara que está no exterior, né? Sim. O Brasil está 20% ou quase 20% mais barato. Existe um fundamento real da economia brasileira de estar 20% mais barato? Não. É questão política. Os caras, em 2 minutos, os caras estavam investidos em Brasil. Mas como? Sem ter CPF, sem ter conta em corretora no Brasil. O único vínculo que eles tinham com o Brasil era comigo. O máximo que eles sabiam de Brasil era eu. E eles nem me perguntaram se devia comprar Brasil, porque, sinceramente, eu ia falar, tipo, cuidado. Porque, não sei o que vai acontecer, né? Se o Temer cair, mas não sabe, né? E eles compraram, ou seja, em 2, 3 minutos os caras abriram o home broker deles, digitaram o código do ETF Brasil, negociado ou nos Estados Unidos ou em Frankfurt, tá? Então é um ETF que, ou seja, é um fundo de índice com empresas brasileiras negociado em Frankfurt. Então eles abriram o home broker deles, a corretora alemã digitava o código do ETF, como se estivesse digitando o ticker de uma ação, comprou, pronto. E em minutos estavam investidos no Brasil. E ali foi mais uma vez que caiu a minha ficha, tipo assim, cara, como ETF é poderoso, porque você tem uma possibilidade de se expor a um mercado, a um setor, de uma forma muito rápida. Pensa, o Brasil é um país extremamente burocrático. Para um estrangeiro investir aqui dentro do Brasil é uma tarefa herculeana quase. Porque o cara tem que... só o processo de abrir conta, não tendo CPF, não sendo residente no Brasil é complicado. Então, e eles de uma forma muito fácil. Por exemplo, o ETF EWZ, que é o ETF do Brasil em Nova York,
né, na Bolsa de Nova York, é super líquido. Até tem gente que gosta de fazer o short, né, que é fazer o hedge ou se proteger vendendo opção, né, isso é um pouco mais... Mas vendendo opção de índice Bovespa, eles fazem pelos Estados Unidos, pelo EWZ, porque você fazer pelo BOVA11 aqui não tem liquidez. Então é impressionante. Sim. E outra coisa, o cara lá, no caso seus amigos lá, se eles quisessem investir comprando ações aqui no Brasil, eles nunca tinham estudado a maioria das empresas aqui no Brasil, em qual que eles iriam investir, né? Normalmente o pessoal usaria uma proxy, né, que é a Petrobras, mas também ela não é representativa de verdade do mercado brasileiro como um todo, né? Aí ele ficaria sujeito a riscos inerentes somente da Petrobras, empresa, por exemplo. Que estava até o pescoço já de escândalos, né? Sim, faz todo sentido. Então, porque lá, então assim, 2 minutos eles estavam expostos em Itaú, em Bradesco, em Petrobras, todas essas empresas do índice, as maiores do Brasil, né? E então foi que eu percebi, tipo, nossa, esse negócio é muito poderoso, né? E no Brasil isso aos pouquinhos vai chegar, a gente vai ter essa oportunidade de... eu conheço muita gente que gostaria de investir no mercado da China, por exemplo. Sim. Né? Você acha, eu ia te perguntar isso agora, você acha a qual distância talvez que a gente está da gente conseguir investir nesses ETFs globais pela B3, ou tipo, por aqui mesmo, sem precisar abrir conta no exterior? Cara, aqui vai ser um pouco chutômetro, tá? Mas eu acho que a B3 impõe certas limitações e hoje está muito fácil abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos. Veja, a própria XP está pensando em abrir capital não no Brasil, nos Estados Unidos. A Estônia abriu nos Estados Unidos, a Netshoes abriu nos Estados Unidos, enfim. Por quê? E hoje, para o investidor brasileiro também... tem corretoras que já sabem da legislação do Brasil, então já emitem toda a documentação certinha. Tem algumas que até tem todo o atendimento em português, então é muito fácil, entendeu? Então, eu sinceramente eu acho assim, o brasileiro está cada vez mais próximo de ter acesso a investir em mercados como China. Se é pela B3, eu acho que não necessariamente. Eu acho que ela vai abrir o brasileiro vai começar abrindo conta numa corretora americana e fazer por lá. Entendi. Até investir no próprio índice do Brasil pelos Estados Unidos acaba tendo mais vantagem tributária do que investir aqui na própria B3. Porque aqui tem aquela questão, né, que os ETFs elas não têm a isenção na hora da venda como as ações têm. Tem algumas limitações em ETFs ainda no Brasil que eu acho que infelizmente existem, mas ainda é vantajoso porque cara, tem certos custos que a gente não põe na ponta do lápis, que é justamente o custo da diversificação, ou seja, o cara com R$100 já está diversificado em mais de 60 empresas do Brasil, em vez de começar lá com... E o Brasil tem esse problema do mercado fracionário, né? Nos Estados Unidos você pode comprar fração de ação de ETF. Você pode comprar 0,8 ETFs de não sei o quê. Então, se o cara quer começar com menos, é mais difícil, cara, começar de uma forma diversificada no Brasil, né? Então, assim, com R$100 você já está diversificado em Ibovespa. Sim. Então, isso eu acho um benefício muito grande. O outro benefício é justamente a questão do tempo. Esse é um custo de oportunidade que muita gente não põe na ponta do lápis, que é o custo do tempo, é o custo do estresse, de você ficar acompanhando o mercado, de você ficar olhando lá o que a corretora X indicou, o que o influenciador X falou. Cada um tem o seu papel. Eu acho assim, muito importante o trabalho de todo mundo, mas é muito ruído. Sim. O investidor novinho, ele está escutando, ele está sendo bombardeado, daí entra em 3, 4, 5 grupos de WhatsApp, daí grupo de Telegram agora, entendeu? É muita informação e ele acha que, tipo, daí escuta lá o Jornal Nacional, saiu uma notícia não sei do que, o fulano já falou que, não, amanhã a empresa tal vai cair. Ele já vai lá e tenta vender, começa a gerar carteira. Então,
né, é aquela coisa que eu acho que eu já passei por isso. Claro, eu comprei a minha primeira ação em 2007 lá. Petrobras, por quê? Porque o povo falava na rua, né? Daí logo bateu a crise de 2008, tive que esquecer aquelas ações por algum tempo. Positivo, comprei positivo por R$40 em 2007 ou 2008 e terminou que ela estava valendo 4. Daí você cria, né, aquelas narrativas, porque tecnologia, daí aquela sensação de familiaridade também, porque Positivo é uma empresa lá de Curitiba. Então você acha que você está sabendo do que está acontecendo, ou porque eles estão... ouvi dizer que eles estão com um contrato agora com o governo federal, né? Iniciante, eu era iniciante também. Sim. Você já foi iniciante. Claro. Então a gente sabe como o novinho ele sofre com um excesso, bombardeamento de notícia, né? E se o cara consegue ter uma gestão mais passiva, onde ele pode deixar o emocional mais de lado, eu acho que é muito vantajoso também. Faz sentido. Né? Eu ia te perguntar, bom que você falou aí que comprou suas primeiras ações em 2007 e tal, e como você investe hoje? Tipo, você começou a investir lá em 2007, então? Isso aí você já estava na faculdade ou não? Tava entrando. Entrando na faculdade, tá. Era mais pra brincadeira, né? Sim. Mais pra aprender também, né? Fórum lá eu era cliente do Banco Itaú, daí entrava na plataforma da corretora do Itaú, tinha uns blogs lá de análise técnica, daí eu entrava, daí eu escutava o que os caras estavam falando, não sei o que, pode subir pra tanto, lá. Vou comprar. Quando eu comecei foi mais ou menos assim também, cara. Eu ficava entrando nesses fóruns aí. Deve ter ainda. Não, com certeza tem hoje ainda, né? Gente que começa a entrar só assim. Deve ter. Mas, e aí? Eu gosto muito de... Daí durante a crise eu meio que dei uma esquecida. Daí aos pouquinhos eu fui voltando, pensando, né? Então assim, eu ainda tenho ações individuais daquela época, porque eu também não gosto de ficar girando muito. Tenho fundo também, mas hoje aportes novos, principalmente, é tudo em ETF, bem sinceramente, sim. Eu consigo ter uma alocação que eu acho bem legal, inclusive, que muita gente acha, mas ETF é coisa pra gente que tipo, não quer seguir, é chato, você não vai ficar... Não, Tem gente que fala que ETF é coisa de preguiçoso. Né? Eu acho até mais não mais legal, mas assim, pra mim é mais legal, porque eu consigo ter uma visão mais macro, mais estratégica. Eu posso eu quero alocar tanto em Brasil, tanto em Estados Unidos, tanto em renda fixa. A parte Brasil, eu posso botar num ETF Brasil. A parte ou dividir em Ibovespa ou Small, ou então pegar Estados Unidos, uma parte ficar em Estados Unidos. Eu não vou ficar procurando qual empresa dos Estados Unidos investir, eu vou botar no índice que eu acho adequado, pode ser o S&P 500, ou eu quero lá uma porcentagem do meu portfólio, por exemplo, numa posição mais de dividendos. Tem vários índices que eles focam em empresas que são pagadoras de dividendos. Então dá para ter, você consegue dividir, vamos dizer assim, a tua carteira de uma forma, eu acho, mais estratégica, entendeu? Mais assim, eu quero ter um pouco mais de exposição num setor tal, ou até um pouquinho em ouro, por exemplo, que se fala mais agora. Então assim, eu basicamente, deixa eu até me lembrar, eu acho que faz muito tempo que eu não compro ação individual, tudo é ETF. Massa. Seja nos Estados Unidos ou até no Brasil. E na questão da sua parte, se tiver, né, mas da parte do portfólio que você coloca em renda fixa? Eu mantenho um valor alto agora, porque eu acho assim, a gente está muito otimista com o Brasil, eu acho que faz sentido, mas o Brasil não é uma ilha, muito pelo contrário. E qualquer turbulência que vai dar lá fora vai respingar aqui, porque o Brasil é um país ainda arriscado. Então, um dos primeiros lugares que vai ser afetado vai ser aqui, vai ser países como o Brasil, como Turquia, como China, como México. Porque os investidores internacionais, eles vão, quando o mercado está muito turbulento, ele vai para onde é mais seguro. Sim. E por mais que a crise, vamos supor que a crise comece nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda vai ser o lugar mais seguro do mundo. Os títulos públicos dos Estados Unidos, pelo menos nos próximos décadas, ainda vai ser o safe haven, né?
porto seguro dos investimentos. Então, eu gosto de manter ali um pouco mais de renda fixa, né? Eu aproveitei também um pouco a época lá de 2015, 2016, que a renda fixa estava pagando bastante, então eu também... é um risco baixo para você receber um valor muito alto, né? Então, sim. Então, assim, eu acho que também a renda fixa tá baixa, mas não morreu, aquela papo que o povo fala de morrer, né? Ainda cumpre o seu papel, Com importante, certeza. né? Então, eu gosto de renda fixa. Lógico, pensando em ações, eu gosto de pensar no longo prazo. Então, é dinheiro assim que eu penso, não vou precisar para os próximos anos, né? Mas você também, botando mais lá fora, você, de certa forma, eu acho que se diversifica melhor. E não só se diversifica, porque aqui no Brasil, a gente às vezes não percebe, mas a grande parte dos nossos custos, do nosso custo de vida, depende do dólar. Gasolina, medicamentos, eletrônicos, né? Eletrônicos de uma forma mais direta ainda, né? Agora, tem coisas indiretamente. O próprio trigo, né? Então, o brasileiro, ele tem uma exposição relativamente alta ao dólar, e mesmo assim a gente quer investir só aqui dentro. Então, eu acho que mesmo para o cara que está começando, ou assim, para o investidor comum, ter exposição em Estados Unidos é importante. Né? Porque é onde, e não só isso, as maiores empresas, as mais desenvolvidas, as que estão à frente das tendências, que estão injetando dinheiro em pesquisa e tecnologia para trazer as novas tendências do mundo, quais são? Estão lá nos Estados Unidos. Sim, com certeza. E às vezes eu vejo muita... Você abre o Twitter, né? Que eu acho muito legal. Você acompanha coisa muito boa no Twitter do Brasil, mas a galera tá comentando Magalu, Banco Inter, Magalu de novo. Oi. Banco Itaú, oi. Cara, vamos começar a pensar um pouquinho mais em Facebook, em Amazon, em Apple, em Microsoft, né? Qual que hoje, há algumas décadas atrás, qual que era o bem mais valioso do mundo? Petróleo. Teve uma fase que era... Quais eram as empresas mais... A ExxonMobil chegou a ser a número 1 dos Estados Unidos por muito tempo. Né? Hoje, qual que é o bem mais valioso do mundo? São dados. E qual que são as empresas que estão à frente disso? O Google, a Alphabet, né, que é a empresa mãe do Google. É a Amazon. A Amazon ainda está começando no Brasil, mas se você pegar o americano, a Amazon, ela sabe todo o comportamento de consumo do americano. Porque o americano faz compra de supermercado pela Amazon já há anos. Não é de agora e não é de quando eles compraram o Whole Foods. Porque uns 2 anos atrás eles compraram o Whole Foods, que é uma das principais cadeias de supermercado dos Estados Unidos, mas mesmo antes eles já tinham o serviço de supermercado, que o cara vai lá, principalmente coisa assim, tipo material de limpeza, comida um pouco menos, né? Principalmente comida fresca, menos. Mas o grosso assim do supermercado, o americano já compra pela Amazon faz pelo menos 5 anos. Então a Amazon, ela conhece todos os teus hábitos de consumo. Cara, e vai acontecer no Brasil também, né? O Google, a gente que está dentro do marketing, né? Eu cada vez mais aprendendo sobre marketing digital, você já mais experiente nisso. O que o Google e principalmente o Facebook, o que a gente consegue fazer com essas plataformas em termos de dados é impressionante, né? Então, eu acho um desperdício o investidor não estar exposto a empresas dessas. Que são as empresas que estão as mais bem-sucedidas do mundo. Aqui no Brasil a gente não tem, assim, tantas oportunidades, né, de ter A gente tem empresas muito boas aqui, lógico, mas, uma Apple, tá caro agora, isso é outra discussão, né? Mas o meu ponto é a questão de ter uma exposição lá fora.
quando que você vai entrar, quando que você vai comprar, enfim, daí vai de cada um, dependendo da tua estratégia, né? Mas ter essa exposição no exterior eu acho bem importante. Tem alguma forma de você investir somente nessas empresas, nessas maiores aí dos Estados Unidos, através de algum ETF? O próprio S&P 500, ele já, uma proporção bem alta é dessas empresas, né? Porque a Microsoft, pelo menos atualmente, né, tá com uns 4 e poucos %, a Apple tá com quase 4%, daí já vem a Amazon com uns 3 e pouco. Eles consideram também a liquidez igual o Ibov ou valor de mercado? Valor de mercado. Market cap, né? Uhum. Market cap é o free float, né? Aquele que está em negociável, né? Sim. Aquele que está disponível no mercado para ser negociado. Então é proporcional ao tamanho da empresa dentro do mercado de bolsa, né? Mas você tem também setores mais de tecnologia. Você pode pegar um índice, por exemplo, que é o QQQ, né? o ETF, que ele é só de empresa da Nasdaq. Então, que normalmente as empresas da Nasdaq são as de tecnologia. Tecnológicas, né? Mas eu também não ficaria exposto só a empresas de tecnologia, né? Uhum. Você tem empresas muito boas, como a própria Berkshire Hathaway. Dentro do top 10 dos Estados Unidos, você tem Visa, você tem JP Morgan, você tem a própria Exxon, né? Para quem gosta, e é um tema que está ficando cada vez mais em evidência também, essa questão mais de sustentabilidade, também tem esses índices. Passou a fase que você pensar em índices mais sustentáveis era uma coisa assim, vou fazer um bem para o mundo, só isso. Não. Hoje você pensa nisso também como uma questão de risco, porque empresas muito dependentes do petróleo, elas correm certos riscos justamente pela essa dependência que ela tem desse único... A própria Noruega, por exemplo. A Noruega tem um fundo gigantesco que ela começou a não investir mais em empresas, por exemplo, petrolíferas. Por quê? Porque ela já é dependente demais do petróleo, a Noruega. Então ela já vai para essas coisas mais alternativas, assim. Uhum. Então, nossa, tem um mundo gigantesco aí de alternativas de investimento, né? O pessoal que gosta dessa área, assim, também de você pensar mais no meio ambiente, ou de você pensar em empresas um pouco mais... E já tem estudos que mostram que empresas que têm uma governança melhor, que têm uma preocupação social melhor, elas conseguem, de certa forma, prevenir alguns riscos, como escândalos. A Vale, o que aconteceu com a Vale aqui com o escândalo de Brumadinho, a própria Volkswagen com o escândalo do diesel. Uhum. Você tem essas empresas na carteira e de uma hora para outra ela despenca, né? Então, se você consegue fazer uma análise, assim, se ela tem uma governança melhor, se ela se preocupa de uma forma ambiental e social, também é bem interessante, assim, né? No Brasil é mais difícil porque essa informação é mais... tem menos transparência aqui. Entendi. É mais difícil você fazer uma análise se a empresa está realmente cumprindo parâmetros, requisitos, né? Os meus seguidores, não sei porquê, mas sempre me perguntam também se tem como investir no mercado da maconha. Existe alguma forma também de fazer isso através de ETF? Essa é uma que sempre traz umas curiosidades, né? Sim. Tem. O ETF você consegue hoje atingir, como eu falei, setores... Cara, até eu estava procurando hoje lá, por exemplo, tem uma empresa na África que ela é focada em pagamentos digitais. Porque na África, para quem não sabe, esse mercado de transferência de pagamentos via aplicativos, via celular, ele se desenvolveu muito porque a população lá é extremamente desbancarizada. Uhum. E eu tava com curiosidade de saber, essa empresa é interessante, né? Você consegue, através de ETFs hoje, investir em empresas da África, por exemplo, né? Então, empresas de tecnologia da África. E o setor da maconha, da cannabis, você também consegue, principalmente porque hoje no Canadá é um mercado já legalizado, e nos Estados Unidos, em muitos estados, já é também legalizado, né? Então você consegue ter empresas que estão funcionando de forma legal, pagando imposto, tudo certinho, e você consegue se expor a essas empresas. Massa. Ainda nos Estados Unidos existe um certo risco jurídico, porque os Estados Unidos têm regras estaduais específicas de cada mas ela estado. Tem a regra federal. A regra federal ela proíbe
mas os estados liberaram, então ainda existe Entendi. Então tem uma certa pressão para bancos não financiarem esse tipo de empresa. Mas enfim, no Canadá isso é mais tranquilo. Entendi, legal. E, cara, agora me conta uma coisa, você na verdade você já me contou, né? Mas você tá voltando pro Brasil. Você decidiu largar lá? Como é que foi essa escolha? Depois de 5 anos, né? No caso um pouco menos, porque quando eu tomei a decisão eu já estava com uns 4 anos e pouco de Alemanha. Não sei se também bateu com os 30 anos de idade, que dá aquela... Logo você vai... chegou num ponto que eu senti que eu precisava meio que definir. Eu vou meio que fazer minha vida aqui para sempre. Sim. Volto pro Brasil, minha família inteira tá no Brasil. Eu já estava, de certa forma, sentindo falta de vir com mais frequência no Brasil. E essa falta de flexibilidade que você ser empregado no mundo corporativo, ela, de certa forma, ela te prende, né? Uhum. Então, assim, lógico, eu consegui vir em média uma vez por ano pro Brasil, até mais. Meus pais também viajando para lá, então isso foi muito bom. Mas eu senti essa falta de por exemplo, São Paulo. Fazia 6 anos que eu não vinha para São Paulo, porque toda vez que eu vinha para Curitiba, e eu já tirava férias grandes, 3 semanas, às vezes 4 semanas, mas o que eu queria aproveitar a minha casa, o meu cachorro, a minha família, meus amigos, né? Ia ali para Santa Catarina, que eu tenho família em Santa Catarina, e às vezes ainda assim era corrida, e fazia tudo com correria. Daí tem que... Na última semana, então, a primeira semana você tá lá mais relaxado, né? Depois você... Quando da última semana você pensa, nossa, não vi fulano, não vi ciclano, tenho que não sei pra onde, tenho que ir no restaurante e tal, porque comida japonesa que nem tem no Brasil, não tem lá. Própria comida brasileira, obviamente, né? Tem que ir no restaurante tal, tem que ir no restaurante tal. Aquele estresse, né? E... Então, assim, eu comecei a sentir um pouco essa falta de estar com mais tranquilidade no Brasil, enfim, foi um processo meio longo, porque não é uma decisão fácil. Morar na Europa é muito bom, né? Você ganha, todo mundo lá, se tem um trabalho bom, minimamente bom, ela vive bem, ela consegue fazer as coisas, entendeu? Cara, na Alemanha, ali de Frankfurt, 1 horinha de voo, 2 horas de voo, você tá num país com uma língua diferente, com uma cultura diferente, com uma gastronomia diferente. Então isso era muito legal também, sabe? Você pega um avião ali sábado à noite, vai pra Itália, domingo à noite volta. Será que isso aí talvez tenha até alguma relação com o fato de que eles já entendem essa questão de você investir em outros mercados, em outros... Porque os mercados são pequenos. Sim. Porque aqui no Brasil, querendo ou não tô falando só de mercado, mas culturalmente falando, porque aqui a gente é um país tão grande que é difícil pro brasileiro médio visitar outros países, até mesmo os nossos vizinhos aqui. Né? Até porque tem muito pra fazer aqui, né? Sim. Eu, por exemplo, já conheci tantos países, nunca fui pra Minas Gerais. Pois é. E eu sei que tem muita coisa lá em Minas Gerais, né? Então lá é muito mais comum, por exemplo, o alemão. Cara, o alemão, verão ele vai para as ilhas da Espanha. Por quê? Porque praia na Alemanha, você vai pro norte, é praia gelada. Enfim, o alemão invade as ilhas ali de Mallorca, ou até praias da Itália, praias do sul da França, né? Então tem essa integração, até por causa da União Europeia, você frequenta de um país pro outro sem precisar mostrar passaporte, sem fronteira nenhuma, né? Então Espanha, Portugal agora. Portugal, os europeus descobriram Portugal do nada. Tá todo mundo indo passear em Portugal. Porque lá você tem uma temperatura é sempre boa ou mais amena, né? O inverno. Enquanto tá 0 grau na Alemanha, o cara vai para Portugal, tá pelo menos uns 15 ali, né? Come bem, é barato. Tanto é que voos para Portugal tá caríssimo, assim, porque o povo descobriu e vai nada agora para Portugal, é engraçado. Então, assim, tem realmente essa coisa do pessoal se movimentar mais dentro da Europa, né? Até porque, 1 horinha de voo você tá num outro país completamente diferente. A Alemanha é menor do que o estado, se eu não me engano, é do mesmo tamanho ou menor que o estado do Paraná, né? Então, geograficamente é um país pequeno, né? Sim.
E quais são as suas expectativas agora em relação profissional mesmo? O que você deseja fazer? Ou não pensou nisso ainda? Eu tô focando esses últimos tempos e agora nessa questão de trazer essa visão dos ETFs com mais força para o Brasil. Eu acho que isso é bem importante e pouca gente fala. Quando fala, às vezes é um pouco de forma certo desconhecimento, tá? Ou até um certo desinteresse da indústria. Por quê? Porque o ETF é um produto que praticamente não se paga comissão, paga pouquíssimo e as margens são pequenas, né? Ao contrário de outros produtos que são oferecidos que têm margens muito grandes, né? Vamos falar da COI, né? A COI é um produto horroroso. O produto em si não necessariamente é ruim, mas ali tem uma margem que fica para o banco e para a corretora que não é transparente, né? É uma margem ali que não está escrita, a gente não sabe quanto que o banco está ganhando com aquilo, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco de desinteresse da indústria, mas nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Veja, essa ideia começou nos anos 60 lá. E hoje, 2019, esse mês foi o primeiro mês que a quantidade de ativos, né, sob gestão, ou seja, dinheiro investido em fundos passivos, superou pela primeira vez o de fundos ativos. Começou lá nos anos 60. Isso lá, isso globalmente ou lá? Nos Estados Unidos. Ah, sim. E a Europa anda uns 5 a 10 anos atrás dos Estados Unidos e a gente anda uns 5 a 10 anos atrás da Europa. Então, eu acho que tem muito potencial. Eu estou focando nessa área. Trazer esse conhecimento pro pobre mortal aqui do Brasil. Exatamente, Porque eu acho que assim, na minha visão, sinceramente, é uma das, se não a melhor forma da pessoa que está começando a investir, ou a pessoa que já é experiente, mas ela não tem aquele tempo, ou mesmo que você tenha tempo, é um esforço que às vezes você não vai superar o mercado, e você pode fazer, como eu falei, aquela análise mais estratégica. Você pode até ser mais estratégico na tua carteira, pensando no exterior, pensando mais macro, né? Então eu realmente acho que veio democratizar assim, para o brasileiro investimentos e acesso a outros países também, Estados Unidos e talvez mais para frente Europa, China, sei lá. Né? Muito massa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui, né? Passou rápido, aprendi muito, caramba, já deu mais de uma hora aí. Todo mundo aprendeu muito aqui, tenho certeza disso. Se você realmente gostou, curte aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. E, Léo, pra finalizar, fala aí pro pessoal onde que eles conseguem te encontrar e deixa alguma mensagem final aí pra galera também. Legal, eu tô fazendo mais um trabalho focado no Instagram, né? Que é acho que é onde tá bombando mais. Sim. Então você pode ir lá no @leomaranhãobr. E uma mensagem final, eu acho que, cara, é buscar informação e também essa questão de você morar fora. Eu acho que quem tiver a oportunidade de passar um tempo no exterior, por mais, eu acho que uma vez eu comentei isso com você, né? Que você recebeu uma pergunta uma vez: você tem interesse em morar no exterior? Não, porque eu gosto do Brasil. Mas mesmo que você goste do Brasil, passar uma experiência no exterior muda a tua vida. Com certeza. Coisa que uma viagem de 1 a 2 semanas não vai fazer. Porque você está em contato com gente diferente, com religião diferente, com uma cultura diferente, você aprende a ter mais empatia com as pessoas, né? Então acho muito que bom. Essa seria assim a minha mensagem. Não vou dar uma mensagem final de investimentos, vou dar uma mensagem mais. Muito bom, muito bom. Show de bola, cara. Valeu aí então pela presença. Valeu. Galera, esse foi mais um podcast Fala Pobre Mortal. Nos vemos na próxima semana. Tamo junto.